E vamos então ao que viemos fazer aqui, né? Que é justamente ouvir a palavra do Senhor. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu pretendo ser muito direto, muito objetivo, e eu espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês aberta, espero que vocês estejam ao menos com o celular, com o celular não, né? Porque com o celular vocês estarão acompanhando aqui. Mas espero que vocês estejam aí antenados, concentrados, que nada tire a atenção de vocês. Amém? Bom, essa live, meus irmãos, ela se deu por intermédio de um testemunho. O Senhor tocou no meu coração para testemunhar algo que Ele fez entre mim e uma irmã chamada Diaconisa Kátia. A qualquer momento ela deve aparecer por aqui. Diaconisa Kátia, ela passou por um período de atribulação, onde vários problemas vieram sobre ela, né? Saúde, problemas financeiros, problemas com trabalho, problemas familiares, relacionamento, enfim, diversos problemas ao mesmo tempo. E como nós somos próximos, nós somos amigos, nós somos irmãos, eu me propus a ajudá-la em oração. E eu falei, Diaconisa Kátia, eu vou orar com a irmã, vamos orar, vamos nos unir em oração em um determinado horário, ou ainda que nós não consigamos nos reunir em um determinado horário, ora daí, que eu oro daqui, mas que estejamos focados em chamar, em clamar a presença de Deus para que Deus possa intervir na sua vida, na situação a qual a irmã se encontra. E ao decorrer de alguns dias que nós passamos a orar juntos, a primeira vez, inclusive, eu mandei a oração gravada para ela pelo WhatsApp, ela me retribuiu também, posteriormente Diaconisa Alcineia, enfim, foi uma bênção. Só que chegou um determinado momento que eu falei para Deus, Senhor, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos suplicando, nós estamos implorando por uma intervenção. Só que eu gostaria também de ouvir a sua voz. Eu gostaria que o Senhor, não por merecimento, mas por graça e misericórdia, gostaria muito de pedir que o Senhor me desse uma palavra para que eu pudesse compartilhar com a minha irmã, com o intuito de fortalecer a fé dela, com o intuito de estruturar a fé dela, com o intuito de mantê-la de pé nessa caminhada que tem sido tão árdua. E eu lembro que numa sexta-feira, isso foi agora, recentemente, logo no começo do mês agora de março, em uma sexta-feira o Senhor me deu uma palavra, que é exatamente a palavra que será ministrada aqui para todos vocês, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes. Aliás, perdão. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu recebi essa palavra, meus irmãos, mas como todo amigo, né? Eu fiquei um pouco receoso porque eu acreditava de imediato que essa palavra estava vindo apenas do meu coração. Com o intuito de querer ajudá-la, com o intuito de querer dar o devido suporte espiritual, emocional, psicológico para ela, eu acreditei que essa palavra tivesse sido gerada através do meu subconsciente, pode-se dizer assim. Então, como todo bom cristão, não que eu sirva de exemplo, mas eu pedi uma confirmação a Deus. Eu pedi uma confirmação ao Senhor. Eu falei, Deus, se realmente é essa palavra, confirma. Confirme em meu coração, não sei por qual método, mas confirme, para que eu possa, de fato, compartilhar essa palavra, tendo a plena ciência e convicção de que foi o Senhor que a deu. E logo no domingo posterior, ou seja, eu recebi essa palavra na sexta, e no domingo depois, eu ligando o carro, meu carro ele tem um sistema que automaticamente ele já liga o som, né? É programado. Então eu já deixei ele programado para ligar o carro e o som ligar, assim como desligando, o som também desliga.
e logo que eu liguei o carro, veio a confirmação do Senhor, onde estava tocando a música. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ali eu vi que era a confirmação de Deus de que verdadeiramente essa palavra estava sendo gerada através de Deus. Então eu não tive dúvidas e me dispus a compartilhar essa palavra com a diaconisa Kátia. Só que ao decorrer do dia, envolvido em diversas demandas, eu não consegui parar um minuto para poder falar: diaconisa Kátia, o Senhor me deu uma palavra. Não. E eu acabei deixando passar. Ao mesmo tempo, só para que vocês entendam, e nós já vamos entrar na palavra, ao mesmo tempo, no domingo, a diaconisa Kátia também ocupada com as diversas demandas eclesiásticas, ela também não teve como entrar em contato comigo. A gente se fala quase todos os dias, meus irmãos, graças a Deus por isso. É muito bom nós termos comunhão com os nossos irmãos. Só que nesse dia, nem eu consegui falar com ela, nem ela conseguiu falar comigo. Então, na segunda-feira, eu entrei em contato com ela e falei: diaconisa Kátia, nós estávamos orando, clamando, pedindo a Deus que Ele pudesse intervir, mas eu tomei a liberdade de pedir ao Senhor uma palavra para te fortalecer, uma palavra para te estruturar. E a palavra foi: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E ela, para a glória de Deus, falou: pastor Joey, é de Deus. É de Deus, é confirmação. Nós estamos ligados na mesma ligação. Embora, perdoe-me aí pela redundância. E eu falei: mas por quê? E ela falou: porque ontem na igreja, eu acreditei que por uma necessidade eu fosse abrir o culto com uma oração de intercessão, né? E como eu sempre faço, eu gosto de orar em cima de uma palavra. E eu pedi uma palavra ao Senhor, e quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, eu precisava testemunhar isso. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é um Deus que não apenas falava, mas ainda fala. É um Deus que não apenas confirmava, mas ainda confirma. É um Deus que não apenas curava, mas ainda cura. É um Deus que não apenas libertava, mas ainda liberta. E, sobretudo, é um Deus que não apenas salvava, mas ainda salva. Então eu falei: nossa, diaconisa Kátia, aquilo nos revestiu, renovou as nossas forças de tal modo, porque foi uma confirmação de Deus e para ambas as partes. Os irmãos conseguem entender? Então eu falei: é mais um motivo para que eu possa realizar a live, e esse vai ser o tema da live: os que confiam no Senhor. Então, meus irmãos, eu já dei um tempo aí, inclusive testemunhando, né, para os irmãos um dos motivos dessa live, e até para dar um tempo aí das pessoas poderem entrar. E agora eu convido a todos vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 125. Livro de Salmos, capítulo 125. Se eu estivesse na igreja, eu já diria: os que acharam, digam amém. Livro de Salmos, capítulo 125, nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo de número 1 e o de número 2, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém,
Assim, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Eu vou pedir gentilmente que você que você feche os seus olhos, para que nós possamos orar juntos. Independente de você estar na sua casa ou não, feche seus olhos, que os seus corações estejam abertos a receber essa boa semente que não é provida ou não é gerada apenas pelo pastor Joe, e eu tampouco tive qualquer participação nisso. Eu estou sendo apenas um canal para transmitir aquilo que o Senhor, sobretudo, quer falar para nós nesta manhã. Então, feche os seus olhos. Se você estiver acompanhado de alguém, do seu companheiro, da sua companheira, de um amigo, da sua mãe, do seu filho, caso você possa, dê a mão a ele. Se você estiver sozinho, sozinha, não se preocupe, o Espírito Santo de Deus está na sua casa nesse momento. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, neste momento, nos conectarmos ao trono da Tua graça, para glorificarmos o Teu santo nome sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em especial, ter renovado as Suas misericórdias nesta manhã. E por este motivo, nós não fomos consumidos. Senhor, muito obrigado pelo Seu amor, muito obrigado pelo Seu cuidado, muito obrigado pelo Seu carinho, muito obrigado, a Deus, pela Sua paixão por nossas vidas, que a todo momento, ó Deus, tem nos sinalizado o caminho certo que precisamos percorrer, a maneira correta da qual devemos nos portar, ainda que muitas das vezes sejamos levados, ó Deus, ao erro pela nossa natureza adâmica, mas vem a Tua graça, vem a Tua misericórdia a nos chamar a atenção com amor, nos recolocando na promessa, nos recolocando no caminho de paz, nos recolocando num caminho onde o Senhor é o nosso provedor. Senhor, nesse momento eu te peço por cada vida conectada através desta live. Eu te peço, a Deus, por cada irmão, cada irmã conectados agora, Jesus, pela internet. Eu te peço que o Senhor, de igual modo, possa nos conectar espiritualmente, para que possamos receber essa palavra. Deus, tira, Senhor, toda distração, que consigamos, ó Deus, nos manter atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor, sobretudo, reservou para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o Salmo de número 125, ele é considerado um salmo de romagem, ou um salmo de degraus, salmo de ascensão, ou até mesmo salmo dos peregrinos. E por quê? Porque, assim como este salmo, alguns outros salmos foram escritos para que, no percurso que os judeus fizessem até Jerusalém, eles pudessem ir cantando, salmodiando, como costuma se dizer. Então era muito comum que nas festas que ocorriam durante o ano, quando os judeus de todas as partes, do mundo, dentro desse período, eles precisavam ir para Jerusalém para adorar ao Senhor, para oferecer as suas ofertas. E nesse trajeto, normalmente, eles iam cantando, louvando ao Senhor justamente com estes salmos. Salmos esses que alguns deles foram escritos pelo rei Davi, um deles foi escrito por Salomão e a grande maioria sem um autor reconhecido. Mas ainda assim são salmos muito famosos. Esses salmos, eles foram reunidos entre os salmos 20 e os salmos 134. São cerca de 15 salmos. É como se fosse um pequeno livro inserido dentro de um livro.
Então, por exemplo, no Salmo 121, nós vemos um clássico da nossa literatura que confirma, né, e reforça a nossa fé, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 122, que também faz parte dessa classificação, no versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E este salmo, inclusive, ele nos deixa a entender que ele foi escrito após o exílio babilônico, ao contrário dos salmos de Davi, que foram escritos bem antes, né? Séculos antes. O Salmo 127, que é um salmo de alerta para todos nós, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E também o Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, dentro aí dessa coletânea, pode-se dizer assim, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, nós encontramos os salmos nominados como salmos de romagem. Romagem porque é uma expressão dada à romaria, né, a esse processo de caminhada que os judeus faziam até Jerusalém. Então eles são chamados de salmos de romagem, salmos de degraus, porque muitas das vezes eles precisavam subir degraus para chegar até Jerusalém, salmo de ascensão ou salmo dos peregrinos, né? O que cabe muito bem a nós nos dias de hoje, porque hoje aqui nós somos peregrinos nesse mundo, rumo à cidade do Senhor. Bom, mas vamos então ao que nos trouxe aqui, que é o Salmo 125. E no primeiro versículo diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, a primeira parte desse versículo diz assim: os que confiam no Senhor. E aqui nós já vemos o salmista fazendo uma classificação de pessoas. Ele está classificando os que confiam. De forma explícita, ele está classificando pessoas. Não sabemos o número, mas ele está dizendo os que confiam no Senhor. Ora essa, se de um lado eu tenho uma declaração explícita, o salmista também traz uma declaração implícita, que são os que não confiam. Nem tudo que a palavra fala é tudo que a palavra fala. Muitas das vezes ela fala mesmo sem falar. Talvez eu esteja embaralhando um pouco a mente de vocês, mas é isso mesmo. A palavra do nosso Deus é uma palavra tão viva, tão eficaz, que ela fala conosco mesmo quando ela não fala. Por exemplo, lá em Mateus 24, versículo 12, a palavra diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas perceba que a palavra está explicitamente ressaltando o amor de muitos que irá se esfriar. Então, pela lógica, se de um lado eu tenho muitos, do outro eu tenho poucos. Consegue entender? A palavra está deixando muito explícito que o amor de muitos irá se esfriar. Mas implicitamente ela não deixa de sinalizar o amor de poucos, que permanecerá intacto, permanecerá fiel. E a minha oração é que tanto o meu amor quanto o seu amor, nós possamos permanecer fiéis. Ainda que sejamos poucos, ainda que estejamos em um número reduzido, mas que sejamos um número que permanece fiel
amando o próximo, tendo compaixão pelo próximo, estendendo as mãos pelo próximo, cuidando do próximo. Essa é a intenção do nosso Senhor. Então o salmista começa a classificar dizendo: os que confiam no Senhor. Ora essa, se existem os que confiam, também existem os que não confiam no Senhor. Porque confiar, meu irmão, a confiança, ela é o resultado de relacionamento. Então, quando o salmista diz os que confiam no Senhor, ele está dizendo os que se relacionam com o Senhor. Por quê? Porque ainda hoje, ainda existem pessoas que não se relacionam com Deus. Ou se relacionam com Deus por interesse. Por interesses momentâneos. Requerem uma porta de emprego, se relacionam com Deus. Requerem uma cura, se relacionam com Deus. Requerem uma restituição, se relacionam com Deus. E quando Deus, por graça, quando Deus, por misericórdia, os abençoa, esse relacionamento é corrompido. Só que o salmista está dizendo: aqueles que confiam, aqueles que se relacionam de maneira permanente. Será que a nossa fé hoje, ela tem sido momentânea ou permanente em Deus? O Senhor, nesta manhã, está nos chamando para confiar, ou seja, para nos relacionarmos com Ele, completamente, de maneira contínua. E quando a palavra aponta para relacionamento, ela está justamente atrelada ao verbo conhecer. Então, quando você se relaciona com Deus, você está conhecendo a Deus. E é muito importante que nós conheçamos o nosso Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus pelo que dizem. Muitas pessoas conhecem a Deus pelo testemunho do próximo, pelo testemunho do irmão, pelo testemunho do que aconteceu na vida do amigo, mas não dão o próprio testemunho. Por quê? Porque ainda não conheceram a Deus. A própria palavra do Senhor diz no livro de Juízes que o povo se corrompia constantemente porque eles não conheciam a Deus. Ou seja, eles não se relacionavam com Deus. E aqui o salmista está dizendo: os que confiam, os que se relacionam, os que conhecem ao Senhor. E essa manhã é uma manhã que o Senhor está chamando a nossa atenção para que nós possamos nos aprofundarmos nesse relacionamento, para que nós possamos ir um pouco mais profundo nesse conhecer de Deus. A palavra de Deus, ela diz, quer ver só, em Gênesis 4:1, falando: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Ou seja, esse conheceu aqui é se relacionar. Adão se relacionou com Eva. Em Gênesis 19:8, que é a passagem de Sodoma e Gomorra, Ló vira para aqueles homens e diz assim: eis aqui duas filhas que ainda não conheceram homens. Ou seja, duas filhas que ainda eram virgens, porque ainda não haviam se relacionado com homens. Em Lucas 1:34, a própria Maria, mãe de Jesus, quando recebe a visita do anjo Gabriel com a mensagem de que ela seria, ela foi agraciada e ela seria portadora, teria o privilégio de dar a luz ao Salvador, ela vira para o anjo e diz: como se fará isso, visto que não conheço varão? Então perceba que o verbo conhecer na Bíblia, em muitos cenários, ele está atrelado ao verbo se relacionar, que é exatamente isso que o salmista está querendo que façamos, que nós possamos nos relacionar, que possamos conhecer a esse Deus, a esse Senhor. Em seguida ele diz: os que confiam no Senhor. Ou seja, aqui ele trabalha, nesse pequeno trecho, ele trabalha o relacionamento nosso com Deus, a nossa fé, melhor dizendo, ele trabalha a nossa fé, o nosso interesse em conhecer, mas ele também direciona a nossa fé
para aquele em quem nós devemos depositar a nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo: os que confiam no Senhor. Não é os que confiam na porta, não é os que confiam na janela, não é os que confiam na planta, não é os que confiam nos carros, não. Os que confiam no Senhor. O salmista está sendo bem direto, o salmista está sendo bem claro, bem objetivo. Por mais que você confie, não adianta você confiar nas coisas erradas, não adianta você confiar nas coisas efêmeras, não adianta você confiar em pessoas ou em situações momentâneas. Você precisa confiar no Senhor, apenas Ele é o único capaz de segurar nas suas mãos e fazer com que você se mantenha de pé. Aconteça o que acontecer na sua vida, você confiando no Senhor, você não será abalado. Os que confiam no Senhor. E o salmista, ele continua confirmando essa palavra lá em Salmos 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros em seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. O salmista está dizendo: muitas pessoas estão depositando a sua fé em coisas efêmeras, no trabalho, no relacionamento, na saúde, no dinheiro, até mesmo na própria religião. Mas nós precisamos confiar no Senhor, no poder do nosso Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, nós vemos Davi guerreando contra Golias. E Davi diz assim: você, falando para Golias, você vem contra mim com espadas, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aqui Davi está dizendo: Golias, você está confiando naquilo que você manuseia, eu não. Eu estou confiando naquele por quem eu sou manuseado. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir isso aqui, que isso daqui é maravilhoso. Davi, em outras palavras, está dizendo: Golias, você está se garantindo, você está confiando, você está vindo contra mim, pautado naquilo que você manuseia. Já eu não. Eu estou indo contra você, confiando naquele que manuseia a minha vida, por quem eu sou manuseado. Aleluias! Glória ao nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Que nesta manhã você seja manuseado por Deus. Que nesta manhã você seja manuseada por Deus. Que nesta manhã nós sejamos manuseados por Deus. Não adianta confiar em carros. Não adianta confiar em cavalos. Nós precisamos confiar no poder do nosso Deus. No poder do Deus de Israel. Aleluia! Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mais uma vez o salmista está dizendo: confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, nós somos capazes de andar sobre o impossível. Lá em Mateus 14, do versículo 29 ao 30, nós vemos um pequeno diálogo entre Pedro e Jesus, na segunda grande tempestade, onde está ocorrendo uma grande tempestade, os discípulos estão sozinhos, desesperados, até que Jesus vem caminhando sobre as águas e eles acham que é um fantasma, e Jesus diz, conjecturando para que vocês entendam: se acalmem, sou eu, Jesus. E Pedro então diz: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: vem.
E Pedro começa a andar sobre as águas. Meus irmãos, Pedro não pisou, Pedro andou. Se Pedro apenas colocasse o pé, a Bíblia não diria, não retrataria esse momento com o verbo andar, mas sim com o verbo pisar. Porque você pisa e permanece, mas quando você anda, você se locomove. Ou seja, a palavra está dizendo que Pedro se locomoveu sobre as águas. Pedro não apenas pisou sobre a palavra de Jesus, Pedro foi capaz de andar, de se locomover sobre as águas, sobre aquela aflição, sobre aquele problema. Por quê? Porque naquele momento ele estava depositando a sua confiança em Jesus. Até que tem um momento que ele se deixa levar pelo vento e ele começa a afundar. Ou seja, ele tira a fé de Jesus e redireciona a fé dele para o vento. Ele começa a temer sobre o que o vento poderia causar sobre a vida dele, ao invés de confiar naquilo que Jesus estava promovendo para ele. Então, meus irmãos, nesta manhã nós temos aqui duas opções: confiar no Senhor de maneira plena ou, infelizmente, sermos levados pelo medo do vento. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. É muito difícil confiar quando o laudo está irrevogável, né? Quando o laudo está desfavorável e irrevogável. É muito difícil confiar quando a porta está fechada há dias, há semanas e até mesmo há meses. É muito difícil confiar quando não temos ninguém ao nosso lado, ninguém físico. É muito difícil confiar quando situações da vida vêm nos atacar quase que todas de uma única vez. Mas nós precisamos confiar. É um desafio. É muito difícil, mas difícil não significa impossível. Em Jesus, através de Jesus, nós podemos todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Daí então o versículo da sequência dizendo assim: os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. O Monte Sião aqui, meus irmãos, o salmista, ele é uma brincadeira, pode-se dizer assim, né? É uma concepção, é um entendimento, posso dizer assim. O salmista, ele desclassifica o monte dentro de uma referência geográfica e imputa em nós, se utilizando da imagem do monte, uma característica de caráter, uma referência de caráter. Então, quando o salmista diz, serão como o Monte Sião, ele está dando o Monte Sião como exemplo. Ele está dizendo, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, não geograficamente, mas a nível de caráter. Por quê? Porque todos os anos, quando os judeus iam até Jerusalém, o monte estava lá, de pé. Na primavera, no outono, no verão, ainda que viesse chuvas e vendavais, o Monte Sião estava de pé. De noite, de manhã, de madrugada, debaixo do sol escaldante, debaixo da neve, pode-se dizer assim. É claro que Jerusalém, ali mais propriamente dito no Monte Sião, eu não sei se neva, mas vamos supor que nevasse. Ainda que nevasse, o Monte Sião estava de pé, estava resistindo. Então, o Monte Sião para nós, quando o salmista aponta para o Monte Sião, o salmista está apontando para um caráter de solidez, de firmeza. O salmista está apontando para um caráter de constância. O Monte Sião, ele não se movia, o Monte Sião, ele estava intacto. Poderia vir ventos e tempestades, o Monte Sião estava intacto.
E quando o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, ele está dizendo, os que confiam no Senhor terão a sua fé inabalável, intacta, firme, constante. E é isso que o Senhor tem para nós nesta manhã. O Senhor quer trabalhar a nossa fé, o nosso entendimento, o nosso caminhar para nos tornarmos pessoas firmes, constantes, sólidos na fé. A ponto de 1000 caírem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não sermos atingidos. Quando o salmista diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, ele está trazendo uma referência de estruturação. E é essa estruturação que a minha e a sua fé precisa ter. Uma estruturação difícil, eu sei. Complexa, eu sei, porque eu também sou homem, eu também sou ser humano. É muito difícil nós estarmos sólidos, firmes e constantes no meio do vendaval. É muito difícil nós nos mantermos constantes e sólidos no meio da tempestade. Mas o difícil não significa impossível. E através dessa palavra, ele nos garante, nós conseguiremos ser como o Monte Sião. Aleluia. E ele diz que não se abala, mas permanece para sempre. E aqui está um grande erro, meus irmãos. Quando a palavra diz que não se abala, a palavra não está dizendo que nós não seremos atingidos. Sim, nós seremos atingidos. Nós seremos atingidos por problemas de saúde, nós seremos atingidos por problemas financeiros, nós seremos atingidos por cenários de perseguição, nós seremos atingidos por problemas familiares, nós seremos atingidos por diversas áreas em nossas vidas. Mas o que o salmista está dizendo é, independente daquilo que vier a te atingir, você não será abalado. Ser atingido é diferente de ser abalado. Por exemplo, José do Egito foi atingido. Ele foi atingido pela rivalidade dos seus irmãos. Ele foi atingido quando ele foi jogado numa cisterna, numa cova. Ele foi atingido quando ele foi vendido como escravo. Ele foi atingido quando ele se tornou escravo na casa de Potifar. E por uma injustiça, ele ainda foi parar na prisão. Ele foi, sim, atingido. Daniel foi atingido quando foi jogado na cova dos leões. Mesaque, Sadraque e Abednego foram atingidos quando foram lançados na fornalha ardente, que por uma ordem do rei Nabucodonosor foi acesa com uma potência de 7 vezes mais. Eles foram atingidos, mas não foram abalados. Aleluia, não foram abalados. É isso que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã, meus irmãos. Vocês serão atingidos sim, porque nós estamos no mundo. E o mundo, muitas das vezes, vai nos atingir. Não é o maligno, não é o diabo, não é Satanás que está... Não. São situações do mundo naturais que acontecem. E nós precisamos ter essa maturidade, meus irmãos, de entender isso. Em Mateus 5:45, a palavra diz assim: porque Ele, o Senhor, faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, essa palavra está dizendo que não apenas os que não confiam, mas também os que confiam no Senhor serão acometidos por doenças. Essa palavra está dizendo que não apenas aqueles que não confiam, como também os que confiam no Senhor, também ficarão desempregados. Essa palavra está nos trazendo a informação de que não apenas os que não confiam, mas também os que confiam no Senhor terão problemas diversos. E talvez você possa até me perguntar, tá, mas se servindo a Deus, se confiando a Deus, eu também vou ter os mesmos problemas, então qual é a graça de servir a Deus? Qual é a graça de estar no caminho do Evangelho? Meu irmão, a graça está sendo respondida aqui pelo salmista. Nós seremos atingidos,
mas não seremos abalados. Nós seremos atingidos, mas não seremos abalados. E eu tenho que te falar algo muito sério. Até Jesus foi atingido. Jesus foi atingido pelo desprezo da população. Jesus foi atingido pelos judeus, que foi o povo pelo qual ele veio, o negaram. Jesus foi atingido quando, diante de uma votação, votaram para que soltassem Barrabás. Jesus foi atingido fisicamente com as chicotadas que ele recebeu. Jesus foi atingido na cruz tendo os cravos em suas mãos e em seus pés. Jesus foi atingido com zombarias. Jesus foi atingido com cuspe na cara. Jesus foi atingido de diversas formas, inclusive com o silêncio do Pai. Lá em Mateus 27, versículo 46, já na cruz, crucificado, Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós vemos Jesus sendo atingido. Mas aqui em momento algum nós vemos Jesus sendo abalado. Tanto é que quando ele deveria ou poderia falar, ele se calou. Por quê? Porque a situação estava atingindo, mas não estava abalando. Nós precisamos entender que seremos atingidos, mas a nossa fé permanecerá intacta, se nós estivermos pautados nesta palavra. Aleluias. Já no versículo 2, já encaminhando para o final, meus irmãos, a palavra diz assim: assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É quase que uma oração, né? Eu consigo, por costume talvez, mas incluir um amém nesse final. Assim como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, talvez na versão de vocês esteja escrito: assim o Senhor está em volta do seu povo, ou assim o Senhor protege o seu povo. Por quê? Porque Jerusalém, ela estava no meio, né? Ela é concentrada até hoje no meio, onde ao seu redor existem muitos montes. O Monte das Oliveiras, por exemplo, é um deles. É um dos montes que cerca Jerusalém. Então, Jerusalém estava cercada, protegida de maneira natural. E aqui o salmista está dizendo: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Aqui o salmista está apontando para a proteção. O salmista está dizendo: os que confiam no Senhor, além de ter a sua fé inabalável, eles terão uma proteção garantida. Garantida. Isso daqui é muito real, meus irmãos. É muito real, e a palavra só vem confirmando o que o salmista está dizendo. Veja só, lá em Jó, capítulo 1, quando Satanás se apresenta diante de Deus e Deus diz: tem visto o meu servo Jó, fiel, gracioso e tudo mais? Você já conhece muito bem essa história? Satanás diz: sim, conheço, mas também, olha só a palavra de Satanás em Jó, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui? Isso daqui é Satanás dizendo: as coisas, Jó, ele é fiel ao Senhor porque está tudo sempre muito bem com ele. Afinal, o Senhor cerca ele, o Senhor protege ele.
E aqui a gente já começa a ver uma associação com o que o salmista está dizendo, que assim como em Jerusalém, ao redor de Jerusalém estão os montes, é exatamente isso aqui que Satanás está dizendo. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor estava ao redor de Jó, cercando Jó, para que nenhum mal pudesse atingir Jó. E daí, dentro de um diálogo, Deus vira para Jó e diz, então vai lá, toca nele, tira tudo que ele tem para você ver só o que vai acontecer, mas não toque na alma. Era Deus dizendo, eu permito que você atinja a família, eu permito que você atinja as finanças, eu permito que você atinja os bens, eu permito que você atinja a saúde, mas eu não vou permitir que você abale a estrutura. E assim aconteceu. E Jó louvou ao nome do Senhor, porque a todo momento ele foi fiel a Deus. Aleluia! Mais uma palavra que confirma essa informação, e já estou literalmente finalizando, está em 1 Pedro 5:8, que diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se isso vai ficar muito claro, mas entenda aqui as posições. Ao redor está Deus e ao derredor está o diabo. Ou seja, o diabo só consegue tocar na sua vida se Deus permitir. Assim como aconteceu com Jó. Porque ao nosso redor está o Senhor. Ainda que ao derredor esteja o diabo, mas ao redor está o Senhor. Então, para que o diabo possa tocar em nós, ele precisa da autorização do Senhor. E quando o Senhor assim o faz, é por haver um propósito, meus irmãos. Então, se você está passando por alguma situação, por algum problema difícil, se você está sendo atingido, tenha certeza, é para que haja glorificação do nome do Senhor. Porque muitos vão olhar para a sua situação, muitos vão ver que você tem motivos para desistir e você se mantém de pé. Muitos vão ver que vocês estão sendo atingidos, mas vocês não estão sendo abalados. Isso é testemunho. Então Jó foi atingido, mas Jó não foi abalado. José foi atingido, mas José não foi abalado. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego foram atingidos, mas eles não foram abalados. E o nosso Senhor Jesus, nos dando um grande exemplo, foi atingido, mas não foi abalado. Aleluia! No livro de Números 23, versículo 8, Balaão fala para Balaque a respeito do povo de Israel. Balaque era um rei que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, que era um profeta, quando ele se dispõe a isso, ele se vende a isso, e quando ele libera uma palavra de maldição sobre o povo de Israel, a sua fala se converte em bênção. E no versículo 23, no capítulo 23 do livro de Números, versículo 8, Balaão diz para Balaque, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? É Balaão reconhecendo que ao redor do povo havia uma proteção especial. E essa proteção ele não conseguia romper. Ele não conseguia ferir. Ele não conseguia rachar. Era impossível. E nós precisamos acreditar que estamos debaixo desta proteção. Só que essa proteção ela é regional. Regional como assim, Joey? Em Salmo 91, versículo 4, diz assim, ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro.
Isso aqui implicitamente, como eu disse anteriormente, a palavra ela não fala apenas o que está explícito, mas ela fala também o que está implícito. Então, quando o salmista diz que debaixo de suas asas estará seguro, o salmista está dizendo, se você sair, você vai estar vulnerável. A proteção é garantida embaixo das asas do Senhor. A proteção é garantida quando a sombra das mãos do Senhor está sobre nós. Mas se nós sairmos, nós nos tornamos vulneráveis. Então opte nesta manhã a estar debaixo da proteção do Senhor. Meus irmãos, o versículo diz, os que confiam no Senhor são ou serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E aqui eu finalizo essa ministração dizendo algo muito importante. O salmista está dizendo os que confiam no Senhor. Ele não está dizendo os pastores não serão abalados. Não, ele está dizendo os que confiam no Senhor. Desculpa talvez tocar nesse assunto tão delicado, mas o salmista ele não está dizendo os dizimistas fiéis serão inabaláveis. Os dizimistas fiéis, serão inabaláveis. Não, ele está dizendo os que confiam no Senhor. Aqui o salmista não está dizendo aqueles que estão cumprindo protocolos serão inabaláveis. Não, o salmista está dizendo os que confiam no Senhor. Meus irmãos, eu não estou pregando religião. Eu estou pregando Jesus. Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a verdade através das Escrituras. E a verdade é os que confiam no Senhor. Independente do cargo eclesiástico que você possua, confie no Senhor. Independente da sua relação social com a religião, com a igreja, confie no Senhor. Para que a sua fé, para que a sua caminhada se torne uma caminhada inabalável. Assim como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E agora eu gostaria de fazer uma oração por você. Aliás, eu gostaria de orar com você e depois eu estarei orando por você. E nós vamos, nesse primeiro momento, nos utilizarmos exatamente deste salmo. E eu gostaria que você, aí na sua casa, que você me acompanhasse com essa oração. Eu vou recitar esse salmo, nos colocando neste salmo, e eu vou pedir que você repita com fé. Que você repita crendo nessa palavra. Repita, fale, professe, lance essa palavra. Hoje, materialize essa palavra. Para que verdadeiramente, não apenas o seu subconsciente, mas o espiritual possa corresponder àquilo que você está proferindo. Diga agora, ore comigo neste momento. Eu que confio no Senhor, serei como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor em volta da minha vida, em volta do meu trabalho, em volta da minha família, em volta dos meus projetos, em volta do meu relacionamento, do meu ministério, desde agora e para sempre. Amém? Agora eu gostaria de orar com você neste momento. Feche os seus olhos. Orar por você. Perdão. Senhor Jesus, eu quero, Pai, te agradecer por este momento a qual o Senhor nos privilegiou, Pai.
Muito obrigado, Senhor, porque foi um momento a qual o Senhor reservou para falar conosco, para fortalecer a nossa fé, para estruturar a nossa fé e nos capacitar cada vez mais para confiarmos tão somente em Ti. Ainda que os médicos possam liberar um laudo, precisamos confiar em Ti. Ainda que as portas estejam fechadas, precisamos confiar em Ti. Ainda, Deus, que a nossa relação, que a nossa família, que o nosso caminhar esteja desestruturado, esteja sendo sacudido, precisamos confiar em Ti. Jesus, nos ajude. Jesus, nos abençoe, para que consigamos desenvolver essa fé, ó Deus, aqui descrita, Pai, pelo salmista. Que a nossa fé em Ti, Jesus, seja inabalável. Que a nossa fé em Ti, Jesus, seja constante. Que a nossa fé em Ti, Jesus, seja uma fé sólida, capaz de suportar os vendavais da vida, capaz de suportar, ó Deus, e nos fortalecermos para que consigamos combater os gigantes que se levantam à nossa frente. Capaz, ó Deus, de nos mantermos em paz, ó Pai, em meio às tempestades, em meio a ventos tortuosos, ó Deus. Jesus, eu te peço, vai no lar agora, Senhor, dos meus irmãos que estão assistindo essa live. Jesus, entra, seja bem-vindo, ó Deus, no lar de cada um deles. Entra na sala, entra na cozinha, nos quartos, na varanda, na garagem, no terraço. Senhor, toma a sala nas tuas mãos, o escritório, a biblioteca. Jesus de Nazaré, entra, Senhor, com poder e autoridade. Entra, Jesus, transbordando a tua graça, transbordando a tua misericórdia, transbordando o teu amor sobre essas vidas que hoje, ó Deus, estão separando um tempo para se alimentarem dessa palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que sustenta, palavra que fortalece, palavra que cura, essa palavra que nos salva. Jesus, fortalece a fé do teu povo. Fortalece a minha fé, Jesus. Fortalece a minha fé, porque muitas das vezes estamos pregando e vivendo um cenário completamente diferente daquele que está sendo pregado. Mas se assim fazemos, ó Deus, fazemos debaixo da autoridade do Teu nome, crendo, ó Deus, que a Tua palavra há de se cumprir em nossas vidas. Afinal, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos. E hoje, nós estamos nos disponibilizando a acreditar tão somente na Tua palavra. Jesus, muito obrigado. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, enaltecido sobre todos nós nesta manhã. Faça de nós, ó Deus, homens e mulheres que confiem no Senhor. E que sejamos, ó Pai, como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em nome de Jesus.